A Náusea é o primeiro romance de Jean-Paul Sartre. Entretanto, eu optei aqui no canal entrar na obra do escritor e filósofo francês por outra obra que eu considero mais fácil do que a Náusea. E que obra foi essa? A Idade da Razão. A Idade da Razão, ela faz parte da trilogia Os Caminhos da Liberdade. Apesar de fazer parte de uma trilogia, isso é importante você ler os 3 volumes. A Idade da Razão também pode ser lida de forma independente. Não recomendo, mas você pode ler de forma independente. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, né? Então, naquele primeiro vídeo, eu já falo um pouco mais sobre Sartre e sobre sua obra. Mas hoje, então, nós vamos falar daquele romance que muitos críticos e até o próprio escritor consideravam sua obra-prima, o auge da sua genialidade. Primeiro, é preciso que você relembre, né, que Sartre defendia o existencialismo, ou seja, em linhas bem gerais, porque eu não sou filósofa, ele acreditava que o homem existe a partir de si próprio, que não há um criador, ou um destino, ou a influência dos astros, ou nada que determine os caminhos desse homem, a não ser ele próprio, tá? Por isso é que primeiro o homem existe e depois é que ele se define, a partir das escolhas que ele fará, primeiro na infância que farão por ele e depois a que ele fará, isso vai definindo quem é esse homem. Então ele vai ter liberdade para fazer o que quiser da sua vida ou se definir como quiser. Então toda vez que você ler uma obra de Sartre, isso tem de estar presente na sua memória. A primeira versão de A Náusea, nem se chamava Náusea, não era uma obra de ficção, era uma obra filosófica, muito pesada, que falava da contingência. E foi sua mulher, a também filósofa Simone de Beauvoir, que aconselhou o Sartre a transformar aquele livro, que era quase um tratado de filosofia, em um romance para ficar mais fácil de ser lido, mais palatável, né? Então você pode misturar a literatura e a filosofia. Para quem não sabe, contingência fala que na vida nada é realmente necessário, tá? Então isso é contingência. Na minha opinião, o título A Náusea, que foi dado pelo editor do Sartre, ele é perfeito para esse romance porque ele consegue resumir o estado de alma do personagem principal, que é o historiador Antoine Roquentin. Quando você estiver lendo, pense sempre em como quando nós estamos nauseados, né? Ou seja, sabe aquela sensação de mal-estar quando nós estamos em um barco, né? Que nos faz ficar inseguro quanto aos nossos passos, como se nós estivéssemos obedecendo apenas ao balanço do mar, sobre o qual a gente não tem o menor controle. Muito diferente do que acontece em terra firme, que a gente dá um passo atrás do outro, né? A gente tem ali uma segurança maior. Há neste romance um preâmbulo em que o narrador diz que encontrou os cadernos de Roquentin e os reproduziu fielmente. Você vai encontrar esse tipo de preâmbulo muitas vezes, né? É um recurso literário interessante, muito utilizado por vários escritores para deixar os leitores em dúvida se a história é real ou não é real. Claro que ela não é real, tá? Então é um personagem imaginário. Nesse preâmbulo, o narrador diz que o diário teria sido escrito em 1932, ou seja, antes da Segunda Grande Guerra, e que na época o Roquentin
já havia viajado muito, por muitos lugares exóticos inclusive, até mudar-se para uma pequena cidade da França chamada Bouville, para escrever um livro sobre a vida de um marquês, né? O marquês chamava-se Marquês de Rolebon. Não vamos esquecer, o Roquentin, ele era um historiador, então ele vai escrever um livro sobre a vida desse marquês. Uma coisa que surpreende a nós leitores é que, apesar desse protagonista ter apenas 30 anos, parece que o Roquentin já viveu muito, já passou por tanta coisa que ele poderia ser um idoso e não um jovem. O Roquentin ele vai para essa cidade porque é lá que estão os documentos relativos ao marquês, né, na biblioteca ali da cidade. Mas quando o livro começa, ele já está em Bouville há 3 anos e a gente percebe que o Roquentin está muito desanimado, né? Muito sem entusiasmo, tanto com o livro que ele está escrevendo sobre o Marquês, quanto com o próprio Marquês, com o personagem ali da história que ele tinha escolhido, mas que ao fazer a pesquisa, ele percebe que é um personagem assim não tão interessante, que não teve uma vida tão maravilhosa, tão aventureira como o Roquentin havia imaginado, né, quando ele pensou em escrever a vida do tal Marquês, tá? Antes de começar a sua pesquisa. Então, em A Náusea, além do tema da contingência, que eu já falei antes, que nada realmente é necessário, já começa a aparecer também o tema da liberdade, que vai ser um tema muito caro a Sartre, se ele é existencialista, né? E também nesse livro vai aparecer a crítica ao humanismo, principalmente através de um personagem denominado autodidata e que frequentava a mesma biblioteca de Roquentin. E chamou a atenção do Roquentin, esse personagem autodidata, né? Porque esse personagem falava que ele tinha lido as coisas e os autores, ele percebia que os autores eram todos da mesma letra. Então ele percebe que esse personagem lê em ordem alfabética. E esse personagem é um defensor do humanismo, né? Da fraternidade, da igualdade, da necessidade do homem ser ético e melhorar, tá? Então, ele já tem uma irritação, o personagem, que é a mesma irritação que o Sartre tem em relação ao humanismo, né? E essa coisa de ler tudo que tem numa biblioteca em ordem alfabética, como se fosse possível esgotar o conhecimento humano desta forma. E no final nós vamos ter uma surpresa que eu não vou contar, com este personagem autodidata. E faz parte da crítica do Sartre. A náusea o tema central é principalmente a existência humana. E é uma existência que o autor nos faz entender que não pode ser idealizada, ela tem que ser vivida. Quanto à narrativa que ele usa nesse livro, é uma narrativa com poucos diálogos, longas digressões, do personagem principal, que narra, claro, em primeira pessoa. E isso é fundamental para esse tipo de livro, tá? Que ele tá em um drama ali existencial. Eu preciso te avisar que é um livro difícil, um pouco mais difícil no começo, mas não é nem um bicho de 7 cabeças. Você pode insistir que depois você vai acabar gostando e gostando muito de A Náusea, não é à toa que é considerada a melhor obra de Sartre, né? E A Náusea, para quem escreve como eu, para quem pesquisa literatura, olha que eu já li muito livro, né? Nessa vida, eu considero o final da Náusea um dos melhores finais da literatura, né? Que eu conheço.
e mostra como com a literatura nós somos capazes de alterar uma vida, né? Como nós somos capazes de superar a náusea. Se você quiser ler minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo post.